Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma semana de trabalho, né? E mais uma aula online. Vamos ter paciência mais um pouco, isso tudo vai passar. Vamos nos cuidar, né? Porque a coisa tá feia, tá aumentando o número de casos em qualquer lugar, principalmente no interior. Porque as pessoas estão achando que tá tudo muito fácil, que não dá nada, e dá. Então, vamos ter esse cuidado, né, pra gente sair bem dessa e sair feliz, né, sem grandes perdas, sem grandes problemas, tá bom? Vamos lá falar um pouco hoje sobre agroindustrialização do agronegócio. Vamos lá. O conceito de agroindústria é esse, ó. O que é uma agroindústria? São unidades empresariais, né, onde ocorrem as etapas de beneficiamento, processamento e transformação de produtos agropecuários in natura até a embalagem prontos para comercialização. Então nós vamos ver cada uma dessas etapas, né, e como é que isso funciona. Nós temos nós temos agroindústrias não alimentares, e essas trabalham com produtos oriundos do agronegócio, mas que não são alimentos, né? Fibras, couro, calçado, óleo vegetal não comestível. Mas os procedimentos industriais são similares a de outros setores. E nós temos as agroindústrias alimentares, que são voltadas à produção de alimentos. E aí nós temos suco, polpa, extrato, lácteo, carne e outros. Tem uma coisa importante, os cuidados são maiores e específicos. Por quê? Por causa da questão da segurança alimentar, né? É preciso que a gente tenha esse cuidado maior por conta da segurança alimentar, tá certo? Bom, primeira etapa que pode ter é o beneficiamento. E qual é o conceito de beneficiamento? É você dar tratamento aos produtos sem alterar as características do produto in natura. O que você faz com esses produtos? Você melhora a apresentação para evitar perdas, eliminar pragas, agregar valor ou atender a preferência do consumidor. Se a gente observar, sempre que vocês vão em grandes cidades maiores e tudo mais, vocês conseguem visualizar isso em grandes redes de mercado, que os produtos passam por um processo de beneficiamento, né? Então, passa por operações como seleção, classificação, lavagem, polimento, embalagem e outras. Quer dizer, não está mudando, não está alterando as características do produto in natura, mas está dando um tratamento especial. A gente às vezes pega frutas nessas grandes redes e fala, nossa, mas está brilhante. Claro, é um polimento que é dado para agregar valor, o valor visual, né? Também com isso você melhora a apresentação, você pode evitar perdas, eliminar pragas que possam ter nos produtos, e você agrega valor, né? E atende a preferência desse consumidor, certo? Então, o beneficiamento ele é feito via de regra em pack houses, são estruturas com construções, equipamentos e infraestrutura onde é feito o beneficiamento principalmente de frutas. São classificadas, lavagem, polimento de batatas. Você acha que a batata sai limpinha daquele jeito que você vê no mercado? É claro que quem não tem essa experiência no campo, tem gente que acha que melancia dá em pé. Nossa, como é que não cai uma melancia dessa lá de cima? Não cai mesmo, ela dá no solo. Então, falta de mínimo de conhecimento de como funcionam as coisas na produção agropecuária, né? Então, os packing houses são essas estruturas com construções, equipamentos e infraestruturas em que se faz esse beneficiamento principalmente de frutas. Se vocês viajarem por regiões onde se produz bastante fruta, vocês vão encontrar isso até no campo, né? Aqui na região de Palmeira do Oeste, por aí, tinha uma porção nas beiras de estrada que era estruturas para você fazer o beneficiamento de frutas, porque ele tinha começou-se a desenvolver bastante a produção de frutas, né? Esse é a primeira que é feita na agroindústria. Depois você pode fazer o processamento.
O processamento são cuidados especiais com os produtos que os tornam prontamente disponíveis e garantem melhor qualidade. Então, a pasteurização e embalagem do leite, ele é um processamento industrial, não é? O pré-preparo de alguns produtos, por exemplo, batata pré-cozida, água de coco envasada, polpa de fruta não diluída, caldo de cana, são produtos que passaram por um processamento para que vão estar prontamente disponíveis e garantindo uma melhor qualidade, tá? Isso é o processamento. E os exemplos clássicos são esses, né? Pasteurização e embalagem do leite, batata pré-cozida, essas coisas, tá? Água de coco envasada. E você pode ter ainda transformação. Transformação, você obtém produtos diferentes com base naqueles produtos in natura, processados ou semi-transformados, que podem levar ou não aditivos ou mesmo a mistura de outros produtos. Um exemplo clássico: produção de laticínios com base no leite in natura. Vocês, as meninas que são grandes donas de casa e sabem muito bem disso, de vez em quando elas fazem um queijinho, ela produz um queijo com base no leite in natura, não é isso? Não é isso que você faz, Valéria? Então, é a transformação. Você está produzindo um produto diferente com base nos produtos in natura. O Fabinho faz muito isso lá, quando ele produz todos os derivados de carne. A fabricação de cachaça também é uma transformação. Você está transformando, através de destilação do caldo de cana e açúcar fermentado, você está fabricando cachaça. A obtenção de carne processadas, charque, bacon, pode trazer aquele charque que você produz, Fabinho, no nosso churrasco vai ser legal. A confecção de calçados é uma transformação, embora não seja alimentar, porque você está transformando o couro dos animais em um produto aí para atender a demanda do ser humano, né? Calçados. Confecção de cordas, que é feita com sisal, né? Produto é uma transformação também. Você está produzindo um produto novo oriundo daquele produto lá de trás, tá certo? Quais são as vantagens de você ter essa agroindustrialização? Vocês sabem que isso já tem algum tempo, mas no passado o produtor rural não participava disso, né? E você tendo essa agroindustrialização, você tem algumas vantagens, inclusive vantagens econômicas. Por exemplo, você minimiza os impactos da sazonalidade na produção agropecuária. Por quê? Porque você pode, quando você tem uma grande produção, você pode beneficiar, você pode processar ou transformar de tal sorte que você não sofre esse impacto da sazonalidade. Se você tem muito leite numa época, você produz muito queijo, isso vai para a câmara fria e depois você vai vendendo ele normal, né? Você pode ter um maior controle da qualidade dos produtos agropecuários. Quando você beneficia, quando você processa ou transforma, você consegue ter um controle de qualidade melhor, né? Você agrega valor. Hoje, quanto custa 1 litro de leite? Eu estou meio por fora. Mas você pega 1 litro de leite in natura e vê quanto custa. E vê quanto custa 1 quilo de queijo. E aí você vê quanto que você está agregando de valor quando você transforma. Seria a mesma coisa, quanto custa 1 litro de caldo de cana? E se você pegar esse 1 litro de caldo de cana, você fermentar ele, depois você destilar e transformar ele em cachaça, quanto vai custar? Percebe que você agrega valor quando você agroindustrializa? Além disso, você produz, você gera emprego e renda na agroindustrialização. Veja que Sul de Minúcia é um exemplo típico disso, né? Tinha um laticínio grande no Sul de Minúcia, chegou a ser o maior empregador de Sud. Depois teve mudanças aí na economia, não sei o que aconteceu, a indústria fechou, hoje a indústria funciona lá em Mato Grosso, mas você teve também depois a indústria da carne, que também não vingou, mas hoje nós temos a agroindústria do suco alcooleiro, né? Produzindo tudo a partir
da cana-de-açúcar. É uma agroindústria, não é? E está gerando muito emprego e renda? Claro que sim, graças a Deus, né? Que a nossa região está tendo um desenvolvimento legal em razão dessa agroindustrialização, tá certo? O que mais que acontece de vantagem? Aumento da vida útil dos produtos. Você pega um litro de leite, quanto tempo ele vai durar na geladeira? Mas se você transformar ele em queijo, quanto tempo ele vai durar? Você melhora a apresentação dos produtos. Quando você faz o beneficiamento, você melhora a apresentação dos produtos. Você gera novos produtos. Quantos produtos não são feitos a partir do leite hoje? Iogurte, queijo disso, queijo... Quantos produtos não são feitos? Então, você está ampliando a ampliação do mercado para produtos da agropecuária, inclusive com a absorção do excesso de produção. Quando você tem excesso de produção, aqui nós falamos da sazonalidade. Você tem excesso de produção, a agroindústria absorve isso e vai, depois de industrializado, isso tem um tempo muito longo para ser vendido, né? Então, tudo isso são vantagens que nós temos de você... E, gente, cada vez mais nós precisamos ter essa agroindustrialização. Nesse horário é fatal que chega o boletim informativo do Covid. Eu não vou nem olhar, mas vou olhar assim. Mais 13 casos suspeitos. Gente, não sei onde vai parar isso. Só sei que nós precisamos tomar cuidado, não é? Bom, voltando a falar do que nós estávamos falando aqui da agroindustrialização, ó. Você pode, também é uma vantagem você buscar mercados mais distantes, porque você não pode, às vezes, mandar para um mercado distante um produto in natura, mas ele beneficiado, transformado ou processado, você pode, não é? Você vai mandar leite in natura daqui para São Paulo? Não, mas se você tiver esse processamento de leite aqui, você pode mandar, né? Pode mandar queijo. Isso eleva o nosso PIB, o Produto Interno Bruto. Vocês sabem que o setor de agronegócio está respondendo hoje por mais de 25% do PIB nacional. Ou seja, nós precisamos preservar cada vez mais o nosso setor de agronegócio. Com isso, nós também ampliamos o saldo da nossa balança comercial. O Brasil está exportando muito. E aí, se você exporta esses produtos já passados por uma agroindustrialização, você gera muito mais riqueza, né? Você pode gerar e difundir inovações tecnológicas, né? Antigamente não se falava em iogurte. Hoje, quantos modelos de iogurte não se faz com leite de vaca? Você estrutura melhor as cadeias produtivas. Você tem a cadeia, no segundo semestre nós vamos tentar estudar um pouco mais isso aí, a cadeia produtiva de vários produtos. Você estrutura melhor as cadeias produtivas. E com isso você melhora muito o desempenho do agronegócio, tá certo? Vocês já ouviram falar e já estão cansados de ouvir falar em logística, né? O leigo, a pessoa leiga, ele concebe a logística como sendo o transporte final para distribuir produtos dos grandes centros urbanos, né? Mas nós sabemos que isso é um modo de gestão que cuida especialmente da movimentação dos produtos nos diversos segmentos de toda a cadeia produtiva de qualquer produto. Então, para você ver como é que é a importância disso também no agronegócio, né? A logística vai envolver todo o fluxo de produto em todas as atividades, a montante e a jusante do processo produtivo. Todo o conjunto de atividades relacionadas a suprimentos, as operações de apoio aos processos produtivos e as atividades voltadas para a distribuição física dos produtos na comercialização, com armazenagem, que hoje é um negócio importantíssimo, com transporte e forma de distribuição dos mesmos. A gente tem um hábito de, quando fala em logística, só pensar na questão de transporte, né? Que também é importante, mas todo esse fluxo de produto, a montante e a jusante do processo produtivo é importante. E nisso pesa muito a questão da rede
de acesso, né? Estradas, ferrovias e tudo mais. Isso pesa mesmo, né? E como é que é a logística no agronegócio? São três etapas distintas, mas que são integradas. Você tem a logística de suprimento, você tem a logística de operações de apoio à produção e você tem a logística de distribuição. A gente passa muitas vezes por grandes problemas nessa questão de logística, né? A logística de distribuição tem a importância das características. Por quê? Na distribuição você tem a questão da perecibilidade, você tem produtos do agronegócio que tem uma perecibilidade muito rápida, então você tem que ter uma logística de distribuição muito bem feita para você não correr risco de perecibilidade, né? O produto estar no momento certo à disposição do consumidor. Eu me lembro que aqui em Pereira teve um japonês, ele produzia, ele até nos ajudou, na época eu era engenheiro agrônomo da prefeitura, era secretário de agricultura, nós irrigamos uma horta do município, ele me ajudou, ele era bem enfronhado na questão da irrigação, ele me ajudou bastante lá. E ele produzia, numa área arrendada aqui, ele produzia morango para o McDonald's. Veja a importância que tinha essa questão da perecibilidade. Ele escolhia o morango aqui na estrada que vai para o frigorífico aqui, depois do frigorífico ali, no final da tarde. Isso já era alojado em carretas com refrigeração. Aí esse caminhão embora para São Paulo. O centro de processamento disso era lá em São Bernardo, acho que São Caetano, não sei. Chegava lá amanhecendo o dia, fresquinho, porque colheu aqui à tarde, viajou com o caminhão com todo o sistema de refrigeração, e lá ele era processado para ir para distribuído para todos os McDonald's. Então, essa questão da perecibilidade é importante. Também a questão da sazonalidade da produção, por isso que é importante a logística de distribuição. A distribuição espacial, você ter volume individual e organização dos produtores rurais. Tudo isso faz com que essa logística de distribuição seja extremamente importante, certo? Outra questão que a gente tem que abordar e é importante é a questão da armazenagem. Veja, também por conta disso, pela sazonalidade da produção, a armazenagem é imprescindível durante toda a comercialização e durante todo o ano, inclusive nos períodos de entre safra. Você tendo uma armazenagem adequada, você supera essa questão da sazonalidade, de produção sazonal. Você está com o produto armazenado, não é? Mas precisa ter uma armazenagem muito bem feita. Em questão de armazenagem, nós temos aí alguns estágios de armazenagem, por assim dizer. Nós temos a armazenagem primária, quando ela é efetuada ainda na fazenda. A finalidade é guardar produtos por espaço de tempo mais curto, juntar volumes para justificar o transporte, ou efetuar pequenos beneficiamentos ou transformações, ou aguardar a comercialização. Isso é quando é feito na própria propriedade, tá certo? Aí você tem a armazenagem local, que são armazéns localizados no município, que vai juntar de vários produtores, né? Se presta por isso a vários produtores, para guardar a época de comercialização. Nós já tivemos bastante aqui em Pereira, hoje nem tem mais que funciona, porque nós também mudamos a nossa característica de produção da região, né? Como nós tínhamos uma produção muito grande de grãos, de milho, nós chegamos a ter aqui, parece-me que 3 armazéns de milho, com silos enormes e tudo mais. Hoje é raro você conseguir passar pelas estradas e ver uma lavoura de milho, não é? Salvo aí em assentamento, coisas desse tipo. Então esses armazéns locais eram para juntar aí a produção de vários produtores. Aí você tem a armazenagem regional, que vai concentrar a produção de vários produtores localizados em municípios vizinhos. Via de regra, teriam que ser situados em locais estratégicos para concentrar produtos que se destinam a meios de transporte de volumes maiores, trens e navios. Nós, aqui na nossa região, nós temos uma dificuldade muito grande, nós não temos transporte ferroviário, né? E não temos porto para transporte naval, né? A gente vê passar por aqui
essas barcaças aí carregadas com produtos da agropecuária que vêm lá de Goiás, né? E alguns vão até Barra Bonita para fazer a integração e aí passar a ser distribuído por transporte rodoviário ou ferroviário. Então, esse armazenamento regional seria para você... Nós já tivemos também isso no passado. Quando aqui não tinha, nós tínhamos uma armazenagem regional em Araçatuba, por exemplo, em Andradina. Concentrava a produção de vários municípios, para depois, em Andradina, era colocado no trem. Em Araçatuba também. Eu cheguei no CEAGESP de Araçatuba, que tinha um terminal para transportar via trem. E aí você tem a armazenagem terminal, que é localizada exatamente nos terminais ferroviários e portuários, né? O portuário nosso aqui é mais difícil. Aí você tem a armazenagem de distribuição, que aí você tem o processo inverso, né? A saída dos produtos para armazéns menores, para distribuidores mais próximos dos consumidores. Depois de processado e tudo mais, esses produtos vão voltar para o consumidor. E ele vai voltar através dessa armazenagem e logística de distribuição, fazendo o sentido inverso. E a armazenagem final vai ser a última intermediação antes do consumidor. Onde ela acontece? No supermercado, nos açougues, nas padarias, é que vai ser a armazenagem final. Então nós temos aí uma escala de armazenagem que vai desde a armazenagem primária lá na fazenda até chegar na armazenagem final, que está na última intermediação antes do consumidor, né? Supermercado, açougue e padaria. Beleza? Esse assunto é interessante de agroindustrialização. A gente vai voltar a falar sobre isso um pouco mais, mas saber fundamentalmente o conceito, né, do que são essas agroindústrias, saber que nós temos agroindústrias não alimentares e alimentares, saber quais são as etapas que nós podemos ter o beneficiamento e o que faz no beneficiamento e o que ele proporciona, né? Também o que faz no processamento e o que ele proporciona, e na transformação o que é que faz, né? E aí todas essas importante a gente importante a gente guardar e gravar as vantagens dessa agroindustrialização, né? Para diminuir esse impacto da sazonalidade, ter maior controle sobre os produtos, agregar valor, gerar emprego e renda, melhorar a PIB, gerar novos produtos, aumentar a vida útil. É uma série de vantagens que nós temos quando a gente faz a agroindustrialização, tá certo? Eu não conseguir ainda, mas eu estou me preparando para ver se quinta-feira a gente dá aquela aula pelo tal do Meet, tá certo? Estou pegando algumas informações para a gente poder fazer isso, acho que fica mais dinâmico um pouco, tá bom? Obrigado pela presença de todos, tenham uma ótima noite. Beijo a todos.